Vamos então continuar com o complexo desenvolvimento da nossa API em PHP puro. E eu escolhi, obviamente, um caminho que não é o mais simples de perceber, mas que eventualmente vocês vão acabar por perceber com o decorrer do tempo, ok? Porque vocês vão ver que tudo aquilo que eu tenho estado a fazer nestes últimos vídeos é no sentido de criar uma estrutura sólida para simplificar depois o fluxo de aumento dos nossos endpoints na API. Vamos aqui ao nosso root, vou duplicar aqui a aula 12 para criar a aula 13 e chamo a atenção que no vídeo da aula 12 eu não mexi na aplicação. Da mesma forma que não alterei nas configurações da aplicação consumidora qual era o endereço para o consumo da API, ok? Então nós vamos já fazer isto aqui, eu vou abrir aqui no VS Code e vamos corrigir eventuais erros que aqui estão agora a aparecer, porque toda a infraestrutura ainda não está completamente ligada. Então eu vou aqui à minha aplicação e vou aqui à parte do config, a aula é a 13. Então eu vou fazer aqui a aula 13 e vamos assim, às cegas, fazer um teste, que é, olha, eu quero chamar a minha API com um request que é, vai buscar o status e através do método get e não leva qualquer parâmetro. Bom, eu calculo que vamos ter aqui alguns erros para corrigir. Eu vou aqui à nossa web, ok? O localhost vai apresentar aqui o 13, eu vou abrir diretamente a pasta app. Quando isto acontece, não vos aparece resultado nenhum na aplicação consumidora, é mau sinal. Porquê? Eventualmente está a acontecer um erro na API, porque senão nós tínhamos aqui a apresentação do resultado. Então terá acontecido um erro aqui. O que vocês podem fazer, obviamente, é nesta fase entrar diretamente na API. Assim que entraram na pasta da API, ela executa o método index e reparem o que é que ele diz aqui. Olha, undefined variable API. Há uma variável chamada API na linha 25 do index que não faz qualquer sentido. Então, vamos lá, foi uma correção que nós acabamos por aqui não fazer. Então, vamos aqui à linha 25 e reparem, está aqui o API. O API era o API Response, que nós alterámos no vídeo anterior. Então, eu vou colocar aqui API Response. Depois temos aqui mais um API, que também iria gerar um erro. Okay? Se nós agora refrescarmos, vai dar um erro na linha 28, quase certeza, ok? Ele diz aqui, já aqui há uma apresentação, mas ele diz aqui que na linha 26 ainda há um erro na API index.php. Vamos verificar aqui na 26, API Response, ok? Vamos colocar aqui desta forma. Vamos verificar se o erro se mantém. Vamos aqui refrescar. Ele diz que sim, ainda aqui há um erro. Diz que o index endpoint não existe. E agora, porquê que este erro acontece? Bom, eu estava à espera que o erro acontecesse aqui em baixo. Ele iria acontecer de qualquer maneira. Mas porquê que o endpoint aqui está a acontecer, ou neste caso está a gerar um erro? Porque eu não estou a definir um método de pedido. Isto é, o endpoint, reparem, ele deveria existir aqui. Então se eu colocar aqui endpoint igual a status, por exemplo, e agora pressionar o return, reparem que ele aqui já me vai dar um erro diferente, que é, continua a ser um erro por causa do nome API, neste caso na linha 56, mas já não é aquele que nós tínhamos. Então vamos corrigir rapidamente, vamos à linha 56, ok? Temos aqui o API que tem que ser response. E já não teremos mais erros por aqui abaixo, porque eu entretanto comentei tudo. Vou aliás fazer o seguinte, vamos aqui remover tudo isto, porque já não vamos necessitar disto. Eu vou fazer aqui isto desta forma, ok? Puxar o código todo para cima, vamos aqui novamente refrescar e reparem, já temos aqui uma resposta, método igual a get, o endpoint é igual a status, foi aquilo que eu pedi, é por get, porque estou a usar aqui neste caso a query string, e depois temos um data que tem um valor igual a nulo, o status é igual a success e a mensagem é igual a API is running ok. Bom, vamos verificar aqui a estrutura de uma forma um bocadinho mais inteligível. Então para isso, se eu agora for aqui à minha aplicação, à partida nós já vamos conseguir ver alguma coisa. Reparem, cá está. Nós temos aqui o data não tem valores nenhuns, e depois temos aqui um status success e uma message API is running ok. Bom, nós não temos isto em lado nenhum, a não ser aqui dentro do API Response, que tem este método específico a dizer que, olha, executa isto para o caso do status. Nós já não queremos nada disto. Okay? E porquê que já não queremos nada disto?
Porque eu quero que as respostas sejam todas construídas dentro do API Logic. Isto é, todos os resultados dos endpoints vão ser executados pelo API Logic, que depois vai devolver um resultado que eu vou adicionar aqui à minha resposta. Então, neste caso, eu aqui não quero apresentar isto, okay? Vamos colocar até assim, mas quero fazer a apresentação da resposta, isto é, enviar a resposta, o send, que eu penso que já temos isto feito, que é o API response, send response, ok? Envia a resposta. Vamos ter aqui um comportamento diferente, se não tivermos um erro, vamos aqui na aplicação fazer um refresh e reparem como já temos aqui um resultado diferente, isto é, saiu daqui o success, etc. Mas porquê que não aparece aqui dados nenhuns? Por uma razão muito simples, reparem o seguinte, eu estou a fazer um pedido a um endpoint que eu vou colocar aqui, que é o status, ok? Eu refresquei, ele retirou dali, mas ele está a pedir ao status, é a mesma coisa que eu colocar aqui o endpoint igual a status, e se eu agora executar, ele diz-me ok, está tudo certo. Mas reparem que se eu alterar e colocar status X, ele continua a dizer não, está tudo bem, temos aqui um data e portanto nós vamos ter que analisar aqui o código para verificar o que é que está a acontecer. O sistema deveria ter parado aqui, quando eu faço aquele pedido e ele diz-me, ok, eu não tenho aqui um endpoint na lógica que se chame status X, ok? Então nós vamos ter que verificar porque é que isto está a acontecer, isto é, eu coloquei ali endpoint igual a status X e ele continua-me a dar aqui um resultado. Então vamos verificar aqui o seguinte, se eu agora fizer aqui um return, vamos colocar aqui status success e agora vamos testar aqui o nosso sistema, eu vou aqui refrescar e reparem que ele está-me a dizer, não, está tudo bem, o endpoint igual a status X devolve-me sucesso. Se eu tiver um endpoint igual a status, vai-me devolver um sucesso. Um endpoint igual a teste está-me a devolver também um sucesso. A pergunta que se impõe é porquê é que isto está a acontecer? E se eu estou aqui a executar o app e a colocar aqui um endpoint, bom, a questão aqui é muito simples, é que nós estamos sempre a executar isto que aqui está. E no app, na realidade, o que nós estamos a perguntar é isto. Isto é, olha, vai-me buscar o status. Portanto, eu terei que testar é aqui. Reparem, se eu colocar aqui status X, por exemplo, este endpoint não existe. Então, quando eu for aqui refrescar, reparem como eu já tenho aqui um status igual a error e uma error message que diz inexistent point status X. Então, se eu agora pedir aqui para o status, ok, eu vou aqui refrescar e nós vamos ter aqui um data array status success. Qual é o problema que nós vamos ter agora aqui que resolver? Bom, reparem esta circunstância. Eu vou aqui duplicar isto e vou fazer um pedido diretamente à minha API. Neste caso vou colocar aqui API e aqui vou colocar endpoint igual a status X. Neste caso eu estou a fazer o pedido à minha API e ele está-me a devolver aqui um status que tem um error, que depois tem aqui uma error message, etc, etc. Isto é, eu estou a ter dois resultados completamente distintos. Reparem, vamos fazer aqui este exercício da seguinte forma. Vamos pedir aqui dois requests. Neste caso, vamos fazer assim, ok. O echo pré pode ir aqui para cima. Então eu tenho um primeiro pedido e que vai apresentar os resultados. Tenho aqui um segundo pedido que vai apresentar os resultados. Ora, neste caso, o primeiro pedido vai ser com sucesso, o segundo vai ser com erro. Agora reparem no problema que aqui está. Eu vou aqui refrescar e nós temos aqui uma inconsistência na forma como a informação vem. Isto é, nós temos aqui o data e dentro do data é que nós temos o status success. Aqui temos o status error fora. E esta inconsistência não pode acontecer. Bom, como é que nós vamos resolver isto? Vocês podem resolver da forma que bem entenderem. Isto é, a forma mais simples, de acordo com o modelo que eu tenho agora criado, é colocar o status de erro aqui dentro. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos então aqui voltar à nossa API e quando eu tiver que apresentar um erro, eu vou ter que colocar o status error dentro de uma estrutura que tem uma informação data, ok? Então vamos lá dentro
verificar isso. Ok, vamos aqui à nossa API. Ok, ele diz aqui, ok, envia um request error. Eu vou abrir aqui e vou ver o que é que aqui está. E reparem, ele diz, ok, this data status igual a error, this data error message. Então nós vamos fazer o seguinte. Data é igual a isto. Reparem, o status, vamos colocar aqui e vai ter error. E o error message vai ser este que aqui está. Obviamente que aqui é uma vírgula, vai ser este que aqui está. Eu vou passar aqui para cima e agora o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. This data de data, ou neste caso, data aqui é a chave, vai ser igual a data. Eu vou colocar aqui data error, ok? Que é para vocês conseguirem ter mais facilidade na leitura. Agora vamos verificar se os outputs têm a mesma estrutura, isto é, se eu tenho aqui um status com sucesso e se vou ter agora a seguir aqui, também dentro do data, um array com um status igual a error. E vamos aqui refrescar e reparem como agora já temos uma estrutura igual, isto é, no caso de um erro temos o endpoint, ou melhor, temos o método e temos o endpoint. Aqui no sucesso temos o método, temos o endpoint. Os resultados vêm todos dentro do data. Neste caso aqui temos um status sucesso, aqui temos um status error. Aqui no status success, o que é que nós temos que fazer? Bom, neste caso vamos aqui à nossa lógica e agora reparem como é que eu vou começar a fazer isto. Eu tenho aqui return status success e agora vamos colocar aqui message API is running. Ok. Certo? Vamos colocar ali uma vírgula. Reparem o que é que vai agora acontecer. Aqui em cima, no sucesso, nós passamos também a ter uma mensagem. Não é uma mensagem de erro, mas se vocês quiserem uniformizar, podem simplesmente eliminar daqui o erro. Então, reparem, eu vou aqui novamente à minha resposta. Okay? Em vez de colocar error message, eu vou colocar message. Claro que vai ser uma mensagem de erro, mas agora passamos a ter uma uniformidade que é fundamental quando nós estruturamos uma API. Isto é, dar sempre às aplicações cliente um conjunto de informações que será sempre constante em termos de estrutura ou de schema, como lhe quisermos chamar, mas que depois o cliente ou a aplicação cliente ou consumidora vai poder analisar. Isto é, ela vai saber que vai existir sempre um data dentro do qual existe uma propriedade chamada status. Vai existir sempre um data dentro da qual existe sempre uma mensagem, mesmo que seja uma mensagem vazia, ok? E isto acaba por criar consistência dentro da nossa aplicação. Vocês poderão estar ainda um pouco confusos com tudo isto que eu estou aqui a fazer, mas a verdade é que nós caminhamos a passos largos para ficarmos com uma API bastante completa. Reparem o seguinte, se eu agora colocar aqui, temos aqui um pedido para o Get All Clients e, por exemplo, for a um banco de dados e devolver um determinado conjunto de valores, eu vou fazer aqui um return. Imaginem que eu já tinha feito a chamada. O return vai ter que ter aqui um status success. Okay? Escrito sempre da mesma forma, que é para o consumidor poder ter sempre uma análise do resultado que aqui vem. Não pode ser sucesso em português e success em inglês, não faz sentido. Message, eu não vou sequer enviar mensagem nenhuma, vou colocar aqui vazio, mas agora vou colocar aqui results, resultados, e que vão ser iguais a quê? Por exemplo, a uma bateria de nomes, ok? Simplesmente isso. Reparem agora, João, Ana, Pedro e o António. Ok? Portanto, aqui obviamente eu não posso colocar nada. Portanto, eu estou a construir aqui algo que já vai ter um resultado. Reparem o seguinte, quando eu agora chegar aqui à minha aplicação consumidora, que é esta que aqui está, eu vou separá-la para este lado. Ok? Portanto, aqui a aplicação, aqui está a API. O que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou fazer um request que já não contém um erro, mas qual é o endpoint que eu quero chamar?
Bom, neste caso o endpoint que eu quero chamar é este endpoint que aqui está. São métodos aqui da minha classe da lógica. Então eu vou colocar aqui simplesmente este nome. Olha, vai buscar todos os clientes. Vamos verificar o que é que vai acontecer. Eu vou aqui refrescar e reparem. Cá estão os resultados todos. Eu tenho já os dados que eu posso trabalhar. Obviamente sempre respeitando esta estrutura. Isto é, eu tenho aqui informações genéricas, ok? Que normalmente a aplicação de consumo não vai ter interesse em saber, ok? A não ser que queira guardar num registro de logs, qualquer coisa do género. E nós iremos ainda agregar aqui mais um ou dois valores que são genéricos para qualquer tipo de pedido, se der erro, se não der erro, etc. Dentro da estrutura data, ela vai sempre existir com um status success e uma mensagem, que pode ser uma mensagem que, no caso de um erro, é importante vocês devolverem no sentido da aplicação consumidora poder guardar num registro de logs que aconteceu um erro e qual foi a razão desse erro. No caso do sucesso, não há necessidade, não vejo necessidade de existir essa mensagem, porque se houve sucesso, a aplicação vai conseguir resolver o resto da questão. E neste caso, nós temos aqui um result, isto é, os resultados do pedido. Os resultados do pedido, neste caso concreto, é uma coleção de nomes, que poderia muito bem ser, como vai ser já nos próximos vídeos, o resultado de uma consulta ao banco de dados ou à base de dados. Então os passos seguintes, só para terminar este vídeo, serão quais? Bom, neste caso eu já consigo fazer aqui estes requests, iremos obviamente testar os posts também, tudo isso, mas agora bastará começar a colocar as lógicas de código aqui dentro, seguindo esta estrutura que eu vou deixar ficar aqui porque é importante, para depois percebermos como é que construímos a resposta, mas fazendo aqui toda a lógica, que é as questões à base de dados aqui, por exemplo, ok? Query to the database. Depois de virem os resultados, eu vou colocá-los dentro dos resultados, através de um ciclo, através de qualquer coisa, ou diretamente através da query que eu fiz, ou dos resultados da query, e vou devolver isto tudo. E reparem como neste momento eu já tenho a lógica de fluxo de funcionamento da minha API construída com algum sucesso e alguma sustentabilidade. Eventualmente vocês agora já começaram a perceber que podem adicionar aqui mais tipos de endpoints, os métodos passam a ser os nossos endpoints da API e devolver os resultados que vocês quiserem, desde que mantenham, e devem fazê-lo, sempre uma estrutura que obedeça ao mesmo tipo de propriedades. Obviamente que eu aqui poderia também colocar um results e aqui colocar inclusive como sendo nulo, isto é, não houve resultados. Ok? Só para manter a consistência. Então reparem o seguinte, eu vou aqui refrescar isto e reparem, eu tenho aqui um results, aqui não tenho results nenhuns, portanto eu posso também aqui colocar os resultados, então eu vou colocar aqui vírgula results e vou colocar aqui igual a nulo, ok? Vamos colocar assim desta forma e portanto aqui não é necessário isto. Reparem como é que eu vou criando a consistência entre tudo. Isto é, a minha mensagem de erro não contém resultados, a mensagem de sucesso porque a API está a correr também não contém resultados, não precisa, mas esta de pedir todos os nomes dos clientes já contém estes resultados todos que a aplicação consumidora depois pode ir consumir à sua vontade e fazer o que bem entender com estes dados.